Olá, olá, estamos aqui novamente outra vez de novo, num bate-papo rapidinho aí com mais algumas informações para você ter um estímulo para vir para o caminho do aprendizado, não é? Então nós vamos falar hoje sobre magos, bruxos, benzedores, ETs, espíritos. Quem são? Santos, anjos. Você sabe por que eles têm esse nome? Quem são eles? Por que tem tanta diferença? Porque é trazido na história da humanidade esses nomes diferentes, essas pessoas diferentes, né? Esses seres humanos com dons que se manifestaram dentro da sua época. Então, muito bem, fique conosco até o final deste vídeo. Eu sou Liz Conde e nós estamos aqui no canal da MEC Terapias. Aqui o nosso propósito, a nossa missão, o nosso convite é trazer você para o caminho do aprendizado, do instruir-se, do conhecer-se. Isso não sou eu que digo, entendeu? Está lá nas escrituras sagradas. Então, o nosso propósito é justamente trazer você para esse caminho que hoje está aí gritando aos nossos corações, aos nossos ouvidos, não é? Para que a gente pegue carona com essa energia de transmutação do nosso planeta Gaia, não é? Para que a gente entre nessa onda de conhecimento, de autoconhecimento, da verdade verdadeira, não é? Então é esse o nosso convite, certo? E falando em convite, vou trazer mais um convite aqui para você. Nós estamos num trabalho, num projeto de tratamento online gratuito pelo WhatsApp. Então lá nesse grupo, diariamente, um dia sim, outro também, nós trazemos dicas, exercícios, mensagens, palestras, né? E no final do dia, eu envio a energia do Reiki Usui tradicional tibetano, que é uma prática milenar, uma técnica que já traz registrados depoimentos de muitas pessoas que se beneficiaram, se curaram, não é? Mudaram realmente a sua vida através dessa técnica. Então, eu envio diariamente. Se você não tem tempo, se você escolhe não fazer os exercícios, mas que você participe do envio da energia. E aí você vai precisar apenas de 15 minutinhos do seu tempo para que você possa se colocar em posição de recebimento, como se fosse, como não, né? É um tratamento. Só que é um tratamento holístico, um tratamento terapêutico. E aí, com o passar do tempo, continuamente, você vai percebendo as mudanças no seu caminho, não é? Você vai estar mais focado, por quê? Porque você vai estar mais claro o seu caminho, não é? A clareza do seu foco, do seu desejo, o caminho a seguir, a direção, não é? Que você às vezes tem dúvida, isso tudo o Reiki vai trazer para você um norte com um pouco mais de confiança e certeza. Então, venha conosco participar dessa cura, é gratuito, não é? E você não tem obrigatoriedade e não é cobrado absolutamente nada, a responsabilidade é de cada um. Se você tem interesse, pelo menos, de conhecer, mande uma mensagem para nós no nosso WhatsApp 11 97275 1580 e participe, tire suas dúvidas ou se você precisar de informações terapêuticas, né? Todas as técnicas que aplicamos aqui e os nossos cursos também, né? Então mande uma mensagem para nós lá no nosso WhatsApp e a gente vai trocando figurinha.
ok? Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Bruxos, magos, anjos, santos, benzedores, ETs, né? Então assim, por que esses nomes, não é? Porque fizeram diferença na época em que eles estiveram aqui. Mas e aí? É do mal? É negativo? É prejudicial? De maneira alguma. E por que eles foram perseguidos na época, né, das bruxas, dos bruxos, foram queimados, foram excluídos da sociedade como bichos, como algo que trazia doença, né? Foram tratados inclusive como malucos. Em muitos anos estiveram em hospitais com práticas muito violentas. E a única coisa que eles faziam era manifestar o seu eu espiritual. Aquele que está dentro de mim e dentro de você. Aquela questão que falamos aqui atrás, uns dias atrás, a respeito de ser humano ou ser espiritual. Então, nós somos. Isso não é questionável, isso já é científico e provado. Nós somos seres de luz, nós somos seres imortais, nós somos filhos de Deus, nós somos seres de luz. Estamos, como seres humanos, aqui no planeta Terra para aprendizado, para eliminar crenças que agregamos a nossas verdades equivocadas, não é? Com sentimento de julgamento, com sentimento de culpa, com violência, aquilo que a gente vivenciou, né? As guerras e tantas outras violências e exclusões, escravizar, não é? Seres de outras raças, de outras cores, né? Diferentes. Quando iniciou-se isso? Quando o ser humano soube que ele era um animal que tinha o poder de mudar as coisas e os lugares e os espaços. E ele tomou esse poder como dono. Então, se eu tenho o poder de mudar, eu sou o dono, não é? E aí inicia-se então a competição, a dualidade. E tudo aquilo que está, né? Estava e está, né? Fora do que a sociedade descreveu como normalidade, é excluído do sistema normal, não é? Então, os magos, os bruxos, enfim, são seres que escolheram manifestar os seus dons. Porque todos nós temos dons, todos nós temos nossos talentos especiais, todos nós somos espíritos, todos nós temos essa condição de poder manifestar a nossa intuição. Todos nós temos esse canal de conexão do ser humano com o ser espiritual. Nós, seres humanos, o nosso corpo físico, ele é a nossa igreja. Ele é o templo sagrado, porque ele aloja o ser espiritual que somos nós. E que conversa conosco o tempo todo, como o nosso corpo físico. O nosso corpo físico fala conosco o tempo todo. Mas não fomos ensinados a ouvir. Éramos proibidos de saber determinadas coisas. E hoje, essa proibição, o cadeado foi quebrado, a porta foi aberta, a parede, o muro foi derrubado. Então agora é a escolha individual. Por quê? Porque o ser humano, o corpo físico,
Ele veio durante milhares de anos numa infinita, numa contínua evolução, para que chegasse hoje onde nós estamos. Né? E a partir daí, então, olha, ficou legal, nossa, agora tá ótimo. Então, agora vamos partir para a evolução mental. Que eu já expliquei aqui, que foi quando recebemos os ensinamentos, o livre-arbítrio, né? E aí vem, né, a questão da luz da escuridão, do Adão e Eva, e do certo e errado, do pecado e tudo mais, não é? Mas não é o caso aqui, porque já temos um vídeo falando sobre isso, não é? Então, o caso aqui, hoje, é a questão do seguinte: a vida é um empurra e puxa. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, certo? Mas aí o que acontece? Ui, desculpa, é que não tem forro, né? E quando os gatos pulam de um telhado para o outro, eu acabo assustando. Perdão. Então, o que acontece? Nós voltamos, sempre voltamos para a fonte criadora. Então, a gente vem de um lugar que também está lá na Bíblia, né? Nas Escrituras Sagradas, né? O Pai tem várias moradas. Então, a gente vem de um determinado lugar, certo? E chegamos aqui por opção, por escolha, né? Com o benefício do esquecimento. Então, a gente vem com uma programação, mas a gente vem com o benefício do esquecimento. Ah, Liz, mas esquecer não é um benefício. Se a gente soubesse, era muito mais prático, muito mais rápido, né? E muito mais fácil. Só que aí o que acontece quando você recebe a coisa, como a gente diz, né? De mão beijada, sem o esforço do aprendizado, sem o esforço do treinamento, da mesma forma que vem muito rápido, ela vai muito rápido. Você não dá valor, ela não se instala na sua alma. Então, por isso que eu digo que o esquecimento nessa questão é um benefício, porque você vem com uma missão. Só que para que você tenha êxito, você tem que vivenciar essa mudança, que foi uma escolha que você fez. Você tem que vivenciar, você tem que sentir, você tem que vibrar esse passo a passo, esse treinamento, para que você chegue no seu objetivo. Então, você pode colocar ali também, para melhor entendimento, a questão da profissão. Quando você deseja ser um profissional, o que você tem que fazer é estudar. Estudar, 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 estudar e estudar. Se você quer ser um esportista, um atleta, você tem que treinar. Treinar, 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 treinar e treinar. Se você quer fazer cozinhar algo gostoso, diferente, um bolo, né? Uma comida que vai encher os olhos das pessoas, você tem que fazer várias vezes, até chegar no ponto que você deseja. Treinamento, prática, treinamento, prática. Vibrar com coerência o seu emocional junto, paralelamente, com o seu desejo. A sua razão com a sua emoção. Agora lembrei de uma coisa. Você sabe qual é o caminho mais longo que o ser humano percorre? Eu já passei isso aqui, mas acho que faz um tempinho. Da mente ao coração. Porque aqui eu tenho a razão e aqui eu tenho a emoção. Aqui eu tenho o externo, não é? E aqui eu tenho as minhas memórias. Então eu desejo algo, mas a minha memória vem me mostrar que não é exatamente assim. E aí ela me protege de um sentimento de tristeza, um sentimento de perigo,
porque já passei por um evento parecido e está na minha memória, que é o nosso tema. Memórias arquivadas, memórias escondidas, memórias que temos nas nossas caixinhas, no nosso DNA, que limitam a nossa vida, mas que nós desconhecemos que temos. Porque por opção, não é? Nós chegamos a esconder de tal maneira que a gente não quer sofrer mais. A gente não quer mais aquilo. E aí, quando está chegando um evento parecido, para que você tenha uma oportunidade nova, para que você tenha uma ação nova, para que você possa ter uma atitude onde você vai desapegar daquela ilusão, daquele equívoco, o seu inconsciente bloqueia, limita. Não é? Então, aí é onde eu falo sobre as memórias arquivadas. E o que tem a ver isso, né, com a conversa nossa de hoje? Então, veja bem, a partir do momento em que você se permite o autoconhecimento, o conheça-te, o instrua-se, o conheças a tua verdade e ela te libertará. Quando você chega nesse caminho, quando você chega nessa escolha, você se compromete realmente de mudar a direção, né, do seu olhar, do seu movimento, mudança de hábitos, percepção, observação, mais claro vai ficando o seu consciente, a sua razão. E aí você vai chegando mais próximo ao seu ser divino, abrindo os ouvidos e os olhos. E aí está sempre atento ao que ele está lhe falando. E aí com essa prática contínua, a sua mente, ela vai sutilmente se acalmando. E aí você desapega do estresse, você desapega da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade é medo do futuro. E aí você se convence de que o futuro está no dia de hoje. Porque no dia de hoje você semeia o fruto que você vai colher no seu futuro. Então, quando você traz a consciência e a presença para o dia de hoje, você desapega da ansiedade, você desapega da preocupação. E seu corpo saudável agradece porque é saúde, 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 né? Pressão equilibrada, imunidade alta, alegria, disposição, ânimo, na frequência da gratidão. Independente do desafio em que estamos colocados, porque eu estou onde me coloquei e você está onde se colocou, através da semeadura, consciente ou inconsciente, não é? Então, precisamos prestar atenção nos preconceitos, bruxos, magos. Todos nós somos. Não tem aquele ditado que diz de médico e maluco todo mundo tem? É isso mesmo. Maluco por quê? Porque somos indivíduos, somos um, cada um com a sua própria verdade. E médico por quê? Porque sempre temos a informação de algo que podemos ajudar uma dor, ajudar um ferimento, dar um ombro, né? Emprestar o ouvido para alguém que está querendo, precisando desabafar e sair daquele pânico de ansiedade, de dúvida, não é? De sofrimento. Então, cuidado com o preconceito.
Magos e bruxos somos todos nós, né? Benzedores, a partir do momento que você pratica compaixão com as pessoas. Então, e nessa sequência, né, de pensamento, os terapeutas holísticos. Nós não somos bruxos e nem mágicos. A gente apenas traz as técnicas que hoje já são cientificamente comprovadas, que são, né, os tratamentos do emocional e não do físico. Porque o físico, ele traz o desconforto através da nossa emoção. Então, quando se cura o nosso emocional, o físico é curado também. Esse é o nosso recadinho de hoje. Beijo enorme no coração de todos vocês. Meu ser de luz cumprimenta o seu ser de luz. Até amanhã.